Bom, então vamos seguindo aqui com o nosso relato da invasão holandesa no Brasil, né? Baseado no livro História do Brasil, do padre Rafael Galante, né? E a pergunta que se faz agora é a seguinte: foi violenta ou não foi violenta a invasão holandesa no Brasil? Primeiramente, como o próprio nome sugere, né, foi uma invasão, né? Não houve uma não se franqueou a entrada dos holandeses no Brasil. Eles invadiram, certo? Então, não há invasão sem uma guerra, sem uma disputa, certo? Então, lógico, como houve conflitos de guerra entre um país e outro, né? Um invasor e o outro que teve que se defender, óbvio que houve violência nesse sentido, tá? Mas a violência que eu estou questionando aqui não é essa violência, vamos dizer assim, uma violência normal de uma guerra, de um conflito entre dois exércitos, por exemplo. Não. A violência que eu estou querendo dizer aqui é a violência cruel, a violência de maldade, a violência de pessoas más mesmo, do ódio, que vem do ódio, né? Houve ou não houve esse tipo de violência, né? Então, eu gostaria de, antes de começar os relatos que o livro nos traz, tá? Eu queria já deixar um alerta aqui. Se você tem um pouco de sensibilidade a certos relatos de violência, tá? Se você não gosta de ouvir certos tipos de coisa, então eu aconselho que já pare de ouvir o vídeo agora, tá? Porque os relatos que eu vou ler aqui são bastante tétricos, são fortes e não é brincadeira, realmente não é brincadeira o que eu vou ler aqui, tá? E segundo, mas para que então, se são relatos fortes, por que nós temos que fazer isso? Porque a história tem que ser dita conforme ela foi feita, né? Conforme aconteceu. E outra coisa, para nós termos consciência da origem do nosso povo, da origem do nosso país, tá? Dos homens valorosos que formaram essa nação. Eu não me conformo, por exemplo, quando eu ouço coisas que eu já ouvi gente dizer, por exemplo, o Brasil, há 500 anos o Brasil é assim, o Brasil não tem jeito. Não, isso não é verdade. O Brasil não foi sempre assim. O nosso povo não foi sempre esse povo acomodado, esse povo que quer receber só benesses do governo, que não quer trabalhar. Claro, eu estou falando de, não generalizando, lógico, pelo amor de Deus, não estou dizendo que todo mundo é vagabundo, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente sabe que tem gente que é assim no Brasil hoje em dia, infelizmente é isso. O nosso povo foi acostumado mal, o nosso povo atual, e nós temos que conhecer as pessoas valorosas que formaram esse país para, de repente, nós voltarmos às nossas origens. Eu acho que é o primeiro passo para a gente consertar esse país, tá certo? E nós, enquanto católicos, seguimos o exemplo dessas pessoas que sofreram o que sofreram por amor à fé católica e sofreram de quem tinha ódio da fé católica. Foram martírios comparáveis aos martírios dos primeiros cristãos lá do Império Romano. Não foi brincadeira, nós vamos ver daqui a pouco, certo? Coisas que essas pessoas sofreram por amor à fé e por amor à nossa pátria. Então, é importante a gente ver esses relatos por esses dois motivos. Primeiro, voltar a amar nossa pátria conforme ela deve ser amada e trabalhar para que ela seja melhor, tá? Que a gente sabe que o nosso país não está passando por períodos muito bons, né? A gente desanima mesmo vendo os relatos do noticiário atual. Eu não preciso entrar em detalhes, todo mundo sabe, né? E a gente vê o que está acontecendo com a nossa igreja também, tá? Isso desanima. Mas o que nós podemos fazer, tá? Que nós temos que, enfim, relembrar esses nossos antepassados do nosso país, da nossa nação e da nossa fé, tá? Para que nós nos animemos a sermos como eles, a imitar a eles, pelo menos no amor ao que deve ser amado, tá? A religião, a pátria, a Deus, né, acima de tudo, certo? Então, por isso é importante a gente relatar esse tipo de coisa. Mas volto a dizer,
Não vai ser fácil, não vai ser coisas simples que eu vou relatar aqui, vai ser coisas tétricas, coisas realmente muito fortes, tá bom? Então vamos começar aqui. Claro, como sempre, eu acho melhor a gente ler os textos, né, dos livros, porque é uma descrição muito bem feita, certo? Eu poderia tentar falar com as minhas palavras, mas não ia ser igual, certo? Eu sei que isso torna o vídeo cansativo, e eu sei que isso faz com que muitas pessoas desistam de continuar a ver o vídeo, mas paciência, eu faço o que eu acho que eu devo fazer, tá? Eu nunca pedi para vocês verem o vídeo até o final, nunca pedi colocar like, colocar essas coisas, nunca pedi esse tipo de coisa, isso nunca foi minha preocupação, tá? Quem vê quem quer realmente ver, quem se interessa, quem não se interessar, tudo bem. Então o vídeo vai ser mais comprido, esse vídeo, eu sei que vai ser comprido, porque eu tenho muita coisa para ler aqui, mas não dá para eu deixar de ler o que eu vou ler, porque realmente são coisas importantes que têm que ser relatadas, tá certo? E que graças a Deus eu tive a oportunidade disso chegar nas minhas mãos, então eu tenho que compartilhar isso com vocês, tá certo? Eu tive o trabalho de ler, pode ser que nem todos possam ter esse trabalho que eu tive, o tempo que eu tive para poder ler, nem todos têm esse tempo, a gente sabe disso, então estou tentando dar minha contribuição. Quem quiser ver, eu aconselho que veja, mas sempre com aquele alerta que eu coloquei, tá bom? Então vamos começar aqui um relato da página 152, né? O subtítulo aqui, Um Homem Bom à Moda Holandesa. Parece um título até irônico, né? Um homem bom, mas à moda holandesa. Então, olha o que ele diz aqui. Haviam os da Bolsa de Holanda mandado João Schild, acho que deve ser assim, Schild, por ser bom homem, o qual não quis malograr esta ocasião, porque sabendo que um padre chamado Álvaro Mendes de Ervas estava rico, olha, tinha uma notícia que tinha um padre rico lá, se foi à sua casa e, dando-lhe cruéis tormentos, lhe fez entregar muito dinheiro, tendo o padre passaporte. Então ele torturou o padre para que o padre desse dinheiro a ele, e o padre deu o dinheiro, certo? Então, tornou a secundar com os tormentos, dizendo tinha mais dinheiro, que o padre, segunda vez, desterrando, o entregou. Ou seja, torturou o padre deu dinheiro, ele não se convenceu, falou, você tem mais dinheiro. Torturou mais ainda o padre deu mais dinheiro para ele, certo? Apertou mais com os tratos o Schild, dizendo que era padre velhaco, que não queria confessar, porque bem informado estava que tinha mais dinheiro, ou seja, por 2 vezes torturou o padre, por 2 vezes o padre entregou dinheiro, e uma terceira vez ele falou, não, você tem mais dinheiro, você vai entregar mais dinheiro. Isso é bem típico de ladrão, né? Então, tornou o padre a dar mais dinheiro, ó, pela terceira vez, mais dinheiro, e entregou pelo deixarem, ou seja, para que deixasse ele em paz, né, parasse de torturá-lo, né, sua baixela de prata e peças de ouro. Além do dinheiro, entregou baixela, peças de ouro, leva tudo que vocês quiserem. Pelo amor de Deus, me deixe em paz, né? Imagina os tormentos que ele sofreu. Tornou o Schild a 4ª vez a mandar apertar o padre com os tormentos, e vendo que não tinha mais a que dar-lhe, mandou cortar-lhe a cabeça sem ter culpa alguma mais do que possuir o dinheiro, causa de experimentar tão cruéis tormentos e morte. Então, quando ele viu que realmente o padre não tinha mais nada para dar para ele, né? Aí pegou e matou o padre. Mas permitiu Deus que o Schild pagasse essa tirania, porque à vista de onde ia gozar o que roubou, lhe saíram outros ladrões e o fizeram pedaços. E um índio que, por seu mandado, cortou a cabeça do padre, seja, lógico, ele não estava sozinho, né? No caso, ele tinha índios que colaboravam com ele, né? Então, esse índio que cortou a cabeça do padre ficou logo mirrado e seco, e pouco a pouco foi morrendo, recebendo o castigo de haver posto as mãos violentas e sacrílegas no sacerdote de Cristo. Então, aí o autor faz o seguinte comentário: julgue-se agora, quando um homem que eles mandaram por bom, hein? O homem que eles diziam que era bom, fez essas coisas, que fariam os outros, principalmente o Hippo Eissens,
que de sua natureza era cruel, que, além de muitas tiranias, mandou prender os homens que lhe diziam eram ricos, e a poder de tormentos os fez confessar onde tinha o dinheiro enterrado, que tudo usurpou, e mandou matar a maior parte desses homens, por se não deixarem aos do Supremo Conselho. Aí o autor aqui, o padre Galante, né, faz a seguinte conclusão dele. Agora é um comentário do autor do livro, né? Conclusões. Não queremos dissimular que em favor ou desculpa dos holandeses se podem apresentar as conjunturas extraordinárias com que labutavam, porque urgia castigar os companhistas e os seus faltores. Ou seja, dizer, olha, era o contexto histórico que eles estavam passando. Igual eu falei, foi uma invasão, era uma guerra, né? Então, era normal ter esse tipo de crueldade. Ele falou aqui, ó, não vamos dissimular, não vamos entrar nessa desculpa, não. Cremos, todavia, que nada pode justificar as horríveis crueldades praticadas a sangue frio, sem culpa formada e sem distinção de sexo, de idade, de criminosos e de inocentes. Admitamos que punissem, mesmo com a morte, aos criminosos. Por exemplo, se é um criminoso, é natural que se puna, né? Até mesmo com a pena de morte. Mas, em nome da justiça e da humanidade, protestamos contra a confusão dos inocentes com os réus e contra o uso das mais requintadas crueldades. Ou seja, não era questão de punir um criminoso, não. Eram pessoas inocentes, né? Como é o caso desse padre que a gente falou aqui. De que modo, além disto, desculpar os roubos praticados nas igrejas, as profanações de tudo quanto é mais sagrado e era extremamente caro aos pernambucanos? Lembra do que nós falamos no vídeo anterior, da intolerância religiosa, né? Podiam então os católicos ver com indiferença que seus ritos religiosos fossem postos em ridículo e as estátuas dos santos impiamente despedaçadas? E isto por alguns estrangeiros invasores, cuja língua não entendiam? Verdade é que muitas vezes nesses fatos a culpa não era dos governantes, era de alguns malvados e ladrões que tanto abundavam no meio dos holandeses no Brasil. Ou seja, às vezes não era ordem superior, tipo, o governador mandava, vai lá, seja cruel mesmo. Às vezes era uma iniciativa própria de quem estava lá, né? Mas é certo que os generais e mais autoridades tinham a obrigação de conter esses desordeiros, e que os roubos e as crueldades eram quase sempre, de um modo ou de outro, autorizadas e apoiadas pelos próprios magistrados, certo? Eles, no mínimo, eram omissos ou indiferentes ao que acontecia. Mataram, assim lemos no autor que vamos copiando, o Sigismundo, general holandês, Guilherme Schotte e Hippo Eyssens, eram os principais, de Sirinhaém até a freguesia de São Lourenço e na Goiânia. Entre homens, mulheres e meninos, debaixo de passaportes, 1.800 e tantos. Eis como respeitavam os passaportes que o dinheiro tinham concedido, asseverando a todos que com eles estariam seguros. Esses passaportes que eles falam, era tipo um documento que os holandeses davam para permitir, vamos dizer assim, uma permissão de ter uma vida normal, vamos dizer assim, naquele tempo, tá? Seja-nos, portanto, lícito concluir, em primeiro lugar, que os holandeses não podem acusar de cruéis nem aos espanhóis, nem aos portugueses. Lembrando que naquele tempo estava no tempo da União Ibérica, né? Quando o rei espanhol era também rei de Portugal. Por isso que ele está falando dos espanhóis e dos portugueses. Porque eles fizeram coisas muito piores, ou seja, eles não podem alegar, os espanhóis e portugueses foram cruéis conosco. Não podem alegar isso. Concluiremos, em segundo lugar, que esses senhores holandeses, nesta época, deram em Pernambuco provas de bem pouco tino governativo. Ou seja, foi até pouco inteligente essa atitude, né? Se eles tinham vindo ao Brasil unicamente a fim de esbulhar os portugueses do que possuíam, tensionando voltar breve para a sua terra natal, então é outra coisa. Se eles vieram aqui só para roubar e depois ir embora, é uma coisa, né? Mas, se haviam resolvido, como parece certo, conquistar Pernambuco e fazer dele um país batavo, eles queriam fazer daqui uma colônia, né?
Então, não há duvidar que se mostraram muito incapazes, porque o primeiro cuidado do conquistador deve ser de granjear a simpatia do povo conquistado, induzindo-o lenta e gradualmente a aceitar de boa vontade o jugo, os usos e costumes do vencedor. Até o Império Romano fazia isso, né? É isso o que se chama assimilar o povo ou nação. Tal era o modo de proceder dos antigos romanos, é o que ele fala aqui, cuja sabedoria neste assunto ninguém será capaz de pôr em dúvida. Os batavos, pelo contrário, se alistam julgados por seus próprios atos, parece terem se proposto como fim, antes de tudo, esmagar, aniquilar mesmo o povo de Pernambuco, já pelas crueldades, já pelas exacções excessivas, ora perseguindo a religião católica, que era a do povo inteiro, ora pregando o protestantismo, que os brasileiros detestavam como demônio. Eram católicos mesmo, né? Não havia esse ecumenismo que há hoje em dia, né? Ecumenismo, entre aspas, né? Ecumenismo não é católico, hein? Não é católico. O verdadeiro católico não é ecumênico. Então tá. Cumpre, na verdade, reconhecer que com pouco ou nenhum proveito estudou a história quem dela não aprendeu, que é de sumo perigo reduzir a tais extremos um povo inteiro. Então, eu acho que só isso já seria suficiente para mostrar, né, que essa invasão holandesa foi extremamente violenta, certo? Extremamente violenta contra o nosso povo do Nordeste, né? Mas, como eu disse no começo, eu quero ler aqui outros relatos também que são muito fortes, muito fortes. A gente tem que mostrar para as pessoas isso daí. As pessoas não têm noção do que aconteceu na nossa história, elas precisam saber. Então eu vou continuar lendo outros trechos aqui que vocês precisam sim saber. Então vamos aqui pegar aqui na página 357, né? Retirada e novas crueldades. Então continuar o livro aqui. Marchando o inimigo toda aquela noite, amanheceu na povoação de São Lourenço, onde esperou pelos feridos e pediu com urgência mantimentos, munições e reforços, que no mesmo dia 4 lhe chegaram do Recife. Passando no dia seguinte aos Apipucos, retribuiu o amigável agasalho com que os receberam, entregando a povoação e seus contornos ao fogo, ao saque e à fúria dos soldados, né? Ou seja, eles receberam mantimentos, receberam bondade e retribuíram com fogo, saque e fúria de soldados. O que eles fizeram com tanta crueldade e desaforo que despiam as mulheres, deixando-as nuas e rasgando-lhes as orelhas para lhes tirarem as arrecadas. Eu acho que arrancavam os brincos das mulheres, né? Eu acho que era isso. E chegou a tanto desaforo que depois de despojarem das roupas e vestidos as pobres mulheres, as pretendiam desonrar e deflorar as donzelas. E porque elas não quiseram consentir, mas antes com gritos e lágrimas se defendiam, as espancavam cruelmente os flamengos, os índios brasileiros e os índios brasileiros seus aliados. Seguiram de tarde para o engenho de Dona Ana Paz, donde o tenente-coronel House mandou saquear o Arraial Velho, não ficando parede, telhado nem sótão, que não fosse tenteado com espetos, a fim de ver se achavam riquezas escondidas. E despiram aos homens e mulheres de suas roupas, mas ainda fizeram outros desaforos mais pesados. E na igreja do mesmo arraial quebraram as portas e os caixões das confrarias, roubaram os ornamentos, quebraram as sagradas imagens dos santos que no altar estavam, como tinham também feito nos Apipucos. A dona Brazia, mulher do capitão Pedro Cavalcante de Albuquerque, e sua mãe, Dona Maria Pessoa, arrastaram como vis escravas, porque, desprezando a perda da fazenda, não consentiram nem ainda na mais leve mancha da honra, certo? Mulheres nobres não permitiram que fossem desonradas, certo? Tá bom, mas esse relato aqui é forte, mas não chega nem perto do que nós vamos relatar agora, certo?
Então, agora vamos falar da matança do Cunhaú, em 16 de julho de 1645. Então, vamos lá. Chegou no dia 14 ou 15 de julho a um lugar chamado Cunhaú, no Rio Grande do Norte, o judeu holandês Jacob Rabi, que adotara os costumes dos bárbaros, residindo por muitos anos no meio deles. Os bárbaros aqui eram os índios não civilizados, né? Era amigo especial do célebre selvagem Pero Poti, que apesar de ser próximo parente de Dom Antônio Felipe Camarão, e apesar das numerosas cartas em que este lhe pedia passasse para os portugueses, perseverou em suas crueldades e na amizade dos batavos, até ser preso na Segunda Batalha dos Guararapes em 1649. Obedecia a Rabi Jacó às ordens que recebera do Recife, e levava consigo um bom número de potiguares e de tapuias. Então, os aliados, os índios aliados dos holandeses eram esses, os potiguares e tapuias, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa aliança com os índios, né? Mas o assunto hoje é outro. Então, publicou um edital assinado pelos membros do Supremo Conselho, ordenando a todos que no dia seguinte, domingo 16, se achassem na igreja para ouvirem um certo recado que os senhores estados lhes mandavam comunicar. Asseverava-se no mesmo edital, sob juramento, que a ninguém se faria o mínimo mal. Ou seja, convocar o povo dizendo que ia fazer um comunicado. E pode ir tranquilo, não vai acontecer nada com ninguém. É de observar que ainda não se conhecia no Rio Grande o fato do levantamento de Pernambuco, e que todos esses homens viviam na maior paz e sujeição às leis neerlandesas. Obedeceram os moradores, ficando alguns nas casas do engenho, ao passo que a maior parte, depondo seus bordões no pórtico, entraram na igreja sem nenhuma desconfiança. Não faltou quem dissesse que cumpria acautelar-se, porque os bárbaros não estariam ali sem algum motivo. Teve gente que desconfiou, né? Como assim? Chama todo mundo aqui na igreja só para dar o comunicado? Como assim? Alguns desconfiaram, né? Preferiram, todavia, mostrar confiança, visto como se fugissem, haviam de ser tratados quais rebeldes. Então, é melhor ficar e obedecer do que fugir, né? Mal, porém, chegara à missa a elevação da hóstia, quando os índios, por ordem de Jacó Rabi, circundavam a casa do engenho e a igreja, cujas portas fecharam, ou seja, na hora que o padre levantou a hóstia na missa, fecharam todas as portas da igreja. Compreendendo então os moradores a sorte que os aguardavam, aí eles entenderam, olha, o negócio aqui está feio, né? Compreenderam a sorte que os aguardavam, prepararam-se para morrer, fazendo juntos um ato de contrição. De fato, penetrando os índios no lugar sagrado, passaram todos os homens a fio de espadas. Salteavam outros, no mesmo tempo, a casa do engenho, matando a quantos conseguiram apanhar. Escaparam só 3, fugindo por cima dos telhados. As vítimas foram umas 69. O sacerdote que celebrava a missa, varão de 90 anos e de vida exemplar, disse aos índios, na própria língua deles, que toda pessoa que nele tocasse, ou nas imagens e paramentos do altar, lhe ficaria tolhida a parte com que o fizesse. Temeram os tapuias, saindo reverentes da igreja, porém os potiguares, com crueldade e desprezo, lhe tiraram a vida. Pois bem, todas aquelas partes que serviram ao sacrilégio, lhes ficaram pasmadas e insensíveis, e todos em brevíssimo tempo morreram despedaçados de seus próprios dentes. Acabada a matança, roubaram os índios e os flamengos tudo quanto acharam na igreja e no engenho. As pobres mulheres, chorando e desesperadas pela perda de seus maridos, e temendo que outro tanto lhes acontecesse a elas, trataram de fugir e esconder-se do melhor modo que puderam. Certo? Esse, então,
a crueldade foi a matança de Cunhaú, no Rio Grande do Norte. Mas tem mais. Morticínio incrível no Rio Grande do Norte, 3 de outubro de 1645. Como a notícia da horrível matança de Cunhaú tivesse espalhado o terror em todas as povoações circunvizinhas, recolheram-se uns 70 moradores a um lugar deserto a 6 léguas, rio acima da capital. Construíram nessa paragem uma espécie de arraial cercado de pau a pique, para onde levaram suas famílias, mantimentos e provisões em abundâncias. Armaram-se como puderam com flechas, paus tostados. Suas armas de fogo, porém, não passavam de 17. Seu único fim era defenderem-se contra as agressões dos índios bravos. Estiveram nesse arraial quase 3 vezes até que, a meia légua deles, um lugar chamado Uruaçu, os autores contemporâneos escrevem Iovaçu, padeceram um ilustre martírio. Outros moradores, principalmente mulheres, em seguida à matança de Cunhaú, tinham procurado um refúgio no engenho de um estrangeiro chamado João Lostan. Informado de tudo isso, o furibundo Rabi Jacó, Jacó Rabi, arrojou-se com seus índios sobre o dito engenho, praticando novas mortes com a crueldade costumada, levando o seu dono preso para a fortaleza do Rio Grande, e matando-o logo depois de modo bárbaro, que dentro em breve havemos de ver. Concluídas essas façanhas, apresentou-se Jacó Rabi na cerca com alguns holandeses, dizendo aos moradores que sentia muito terem se dado aqueles fatos no Cunhaú, e tratando no mesmo tempo de fazer crer a esta pobre gente que os autores da matança foram alguns flamengos levantados que já tinham ido para o Recife, onde seriam convenientemente castigados. Apesar de avisados, segundo alguns contaram, do que ia acontecer, por um francês católico, que lhes deu o conselho de fugirem todos, a maior parte deles, contudo, acreditaram que nada havia a temer dos neerlandeses, e para resistir aos índios bastava o que tinham. Voltando, porém, Jacó Rabi, daí a 4 dias com numerosos batavos e selvagens, principiou a saltear a cerca com todas as veras. Durou diversos dias o assédio, combatendo-se de parte a parte com grande valor. Vendo afinal o judeu que nada conseguia, mandou vir da fortaleza 2 peças de artilharia que assestou contra os pobres cercados, a quem por diversas vezes intimou que se entregassem sob pena de serem todos passados a fio de espada, sem distinção de sexo ou idade. Capitularam, por fim, os moradores, regularmente com as promessas de serem protegidos na vida, ou seja, quando viram que não ia conseguir se defender, então se entregaram, né? Mas tinham a promessa de serem protegidos na vida, na honra e nos haveres, recebendo nesse sentido os seus passaportes em nome do príncipe de Orange. Entregaram no mesmo tempo todas as armas e mandaram para a fortaleza 5 reféns, ficando entre eles 10 holandeses como salvaguarda de cerca e da gente. Achavam-se na mesma fortaleza do Rio Grande diversos moradores distintos, entre os quais se contavam o padre vigário Antônio Francisco Ferro, Antônio Vilela Júnior, Francisco de Bastos, José do Porto, Diogo Pereira, João Lostan Navarro e Antônio Vilela Cid. Esses últimos 2 estavam presos. Os mais eram hóspedes que ali tinham procurado um asilo contra a ferocidade dos índios. A 3 de outubro de 1645, por ordem de João Bulestrate, membro do Supremo Conselho, que no dia precedente chegara do Recife em uma lancha, foram todos esses moradores pacíficos enviados em batéis rio acima, dizendo-se-lhes que eram levados para a cerca, onde, sob a proteção holandesa, passariam bem juntamente com os outros. Acrescentaram que nesta nada deviam recear dos índios, porque já se tinham retirado todos para o sertão. De fato, porém, levavam a estes infelizes para um lugar conhecido com o nome de Uruaçu,
a meia légua da cerca, onde estavam passante de 200 índios entre potiguares e tapuias. Logo chegaram, receberam ordem de se despir e pôr-se de joelhos. Compreendendo então esses mártires ter já chegado seu fim, obedeceram com grande paciência e resignação, erguendo os olhos ao céu, despedindo-se mutuamente, fazendo atos de devoção, declarando de morrerem todos na fé católica, apostólica, romana, e recusando com firmeza o ministério de um predicante herético que se apresentou. Indignados com isso, os protestantes deram a todos tais tormentos que para os padecentes a morte já era a mercê. Entregaram-nos por último aos bárbaros, que ainda vivos os foram fazendo em pedaços, e nos corpos fizeram tais anatomias que são incríveis, arrancando a uns os olhos e tirando a outros as línguas. Da cerca que tinham acolhido 2 homens, que no tempo da matança dos outros chegaram àquele sítio, e não sendo vistos, se esconderam no mato, donde estiveram vendo aquele fato atroz. Então, aqui, agora vamos passar para o segundo morticínio. Acabando este primeiro morticínio, passaram os holandeses a cerca, dizendo aos moradores que o governador da fortaleza os mandava chamar para tornar a assinar certos papéis, por assim ter vindo ordens do Recife e do Supremo Conselho. Como, porém, esses homens tivessem um pressentimento de que iam morrer, despediram-se de suas mulheres e filhos com muitas lágrimas, fazendo pelo caminho os mesmos atos de religião que já relatamos dos outros, redobrando o fervor ao serem cercados pelos índios e ao verem os corpos de seus companheiros e vizinhos que ainda palpitavam com as feridas. Os opróbrios que nessas mortes houve não são críveis, nem para contar-se, nem sem faltar às leis da pudicícia, vergonha e modéstia. E foi que a um mancebo chamado Antônio Baracho, casado, homem bizarro, amarraram a uma árvore e lhe arrancaram os mesmos holandeses, estando vivos, a língua, pondo-lhe na boca em lugar dela. E depois de lhe darem muitos açoutes, queimando-o juntamente com ferros que ardiam em brasa, lhe arrancaram pelas costas o coração. Olha a crueldade, hein? A Matias Moreira o abriram também e lhe tiraram o coração. E as últimas palavras que, estando nesse tormento, proferiu, foram louvar a Deus, dizendo: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os corações que a esses e aos mais arrancaram, penduraram em estacas. Ao padre vigário, Antônio Francisco Ferro, fizeram tais anatomias e coisas, estando ainda vivo, que tenho pejo de descrevê-las. E bem se pode coligir o que fariam hereges a um sacerdote tão honrado e virtuoso, em ódio e opróbrio da religião católica romana. Mataram 2 filhas do morto Estevão Machado de Miranda, que o seguia sua mulher com elas, de que uma era menina de idade de 2 meses, e outra que era uma galharda donzela, que deixaram com vida, havendo morto as suas 2 irmãs, venderam aos índios por um cão de caça. Mataram também uma filha de Antônio Vilela, o moço, sendo criança pequena, e dando-lhe com a cabeça em um pau, a fizeram em 2 pedaços. E a outra filha de Francisco Dias, o moço, mataram também e a abriram em 2 partes com um alfange. E a uma mulher casada com Manuel Rodrigues Moura, depois de o marido morto, lhe cortaram as mãos e os pés, e esteve esta mulher 3 dias naturais no chão viva, e acabou dando a alma ao Criador. Então, aqui estão alguns relatos da violência que os holandeses fizeram nessa invasão que aconteceu aqui no nosso Nordeste, né? E
o valor que tinham essas pessoas, tá? Não dá para a gente ser brasileiro e não se orgulhar dessas pessoas. Olha o que elas passaram pelo nosso país, pela nossa pátria e pela nossa fé. Que sirva de exemplo para nós também, tá? E que se um dia vier acontecer conosco isso, que Deus nos dê a fortaleza, que a gente tenha força de passar o que essas pessoas passaram, né? Porque a gente louva essas pessoas, mas será que a gente vai ter essa força se acontecer conosco? Será que nós não vamos apostatar, né? Não sei, tá? Eu falo por mim, eu não tenho, naturalmente eu não tenho essa força, não tenho e eu acho que ninguém teria naturalmente, né? Mas vamos pedir a Deus que nos dê a fortaleza, porque a perseguição contra os cristãos, eu não duvido que vai voltar, certo? Que vai voltar, então, e nós precisamos rezar muito para que nós possamos ser testemunhas, né? Até mesmo chegando ao martírio, tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.